Pomba Enamorada ou Uma História de Amor e Outros Contos Escolhidos, de Lígia Fagundes Telles. A ceia. O restaurante era modesto e pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre, espalhadas debaixo das árvores. Em cada mesinha, um abajur feito de garrafa projetado sobre a toalha de xadrez vermelha e branca, um pálido círculo de luz. A mulher parou no meio do jardim. Que noite! Ele lhe bateu brandamente no braço. Vamos, Alice. Que mesa você prefere? Ela arqueou as sobrancelhas. Com pressa? Ora, que ideia! Sentaram-se numa mesa próxima ao muro e que pareciam a menos favorecida pela iluminação. Ela tirou o estojo da bolsa e retocou rapidamente os lábios. Em seguida, com um gesto tranquilo, mas firme, estendeu a mão até o abajur e o apagou. As estrelas ficam maiores no escuro. Ele ergueu o olhar para a copa da árvore que abria sobre a mesa um teto de folhagem. Daqui não vejo nenhuma estrela, mas ficam maiores. Abrindo o cardápio, ele lançou um olhar ansioso para os lados. Fechou-o com um suspiro. Também não enxergo os nomes dos pratos. Paciência, acho que quero um bife. Você me acompanha? Ela apoiou os cotovelos na mesa e ficou olhando para o homem. Seu rosto, fanado e branco, era uma máscara delicada emergindo da gola negra do casaco. O homem se agitou na cadeira. Tentou se fazer ver por um garçom que passou a uma certa distância. Desistiu. Num gesto fadigado, esfregou os olhos com as pontas dos dedos. Meu bem, você ainda não mandou fazer esses óculos. Faz meses que quebrou o outro e até agora... A verdade é que não me fazem muita falta. Mas a vida inteira você usou óculos. Ele encolheu os ombros. Pois é, acho que agora não preciso mais. Nem de mim. Ora, Alice. Ela tomou-lhe a mão. Eduardo, eu precisava te ver. Precisava demais, entende? A última vez foi tão horrível. Me arrependi tanto. Queria fazer hoje uma despedida mais digna. Queria que você... Não pense mais nisso, Alice. Que bobagem. Você estava nervosa. Interrompeu-a, voltando-se para chamar o garçom. Estendeu a mão. O gesto foi discreto, mas rápido abrir e fechar os dedos havia um certo desespero. Acho que jamais seremos atendidos. Você está com pressa. Não, absolutamente, absolutamente. Uma folha seca pousou suave na mesa. Ele esmigalhou-a entre os dedos com uma lentidão premeditada. Você gosta do meu perfume, Eduardo? É novo. Já tinha notado. Bom, não? Lembra um pouco tangerina. Inclinando-se para trás, ela riu sem vontade. Que ideia! E ficou séria, a boca entreaberta, os olhos apertados. Eu precisava te ver, Eduardo. Ele ofereceu-lhe um cigarro. Apalpou os bolsos. Acho que esqueci os fósforos. Trouxe também um isqueiro, mas sumiu tudo. Revistou a capa em cima da cadeira. Ah, está aqui! Exclamou. Subitamente animado, como se o encontro do isqueiro fosse uma solução não só para o cigarro, mas também para a mulher na expectativa. Imagine que ganhei esse isqueiro numa aposta, foi de um marinheiro. Eduardo, você vai me ver de vez em quando, não vai? Responda. Ao menos de vez em quando. Hein, Eduardo? Estávamos num bar, eu e o Frederico, recomeçou ele brandamente. Mas era violenta a ficção do seu polegar contra a rosca do isqueiro, na tentativa veemente de acendê-lo. Então um desconhecido sentou-se na nossa mesa e até hoje não sei como veio aquela ideia de aposta. A chama rompeu azulada e alta. A mulher recutou batendo as pálpebras e se manteve afastada, o cigarro preso entre os lábios repentinamente
ressequidos, como se a chama lhes tivesse absorvido toda a umidade. Como é forte! Queixou-se, recuando mais à medida que ele avançava o isqueiro. Apagou a chama com um sopro e tragou, soprando a fumaça para o chão. Tremia a mão que segurava o isqueiro. Detesto isqueiros, você sabe disso. Mas esse tem uma chama tão bonita. Pude ver que o seu penteado também é novo. Cortei o cabelo. Remoça, não? Não sei se remoça, Alice. Só sei que te vai bem. Ela umedeceu os lábios. Seus olhos se agrandaram novamente. Mas, querido, não é preciso ficar com essa cara. Prometo que dessa vez não vou quebrar nenhum copo. Não precisa ficar aflito. Os olhos reduziam-se outra vez a 2 riscos pretos. Foi horrível, não, Eduardo? Foi horrível, hein? Sabendo quanto você detesta essas cenas, imagine quebrar o copo na mão, aquela coisa assim dramática do vinho ir escorrendo misturando com sangue. Que papel miserável. Não, que ideia. Apoiou os braços na mesa e escondeu o rosto nas mãos. Você tinha bebido demais, Alice. Ela soube? Quem? E o homem encarou a companheira. Ah, não, imagine se eu havia de... Você contou, Eduardo, você contou. Está claro que você contou, até com detalhes. E a raposinha foi fazendo mais perguntas ainda. Por que você a chama de raposinha? Porque ela tem cara de raposinha, não tem? Tão graciosa e já sabe tudo a meu respeito, não? Até a minha idade. Por favor, Alice, não continue, sim? Você só está dizendo absurdos. Pensa então que ficamos os dois falando de você, ela pedindo dados e eu fornecendo, como se... Que juízo você faz de mim, Alice? Eu te amei. Aproximou-se um garçom. Colocou na mesa a cesta de pão, 2 copos e ficou limpando com guardanapo uma garrafa de vinho que trouxe debaixo do braço. Acho que a cozinha já está fechada, cavalheiro. Queriam jantar? Muito tarde mesmo, disse o homem olhando o relógio. Tirou uma nota do bolso, passou-a para o garçom. Ao menos 2 bifes, seria possível? E vinho, pediu ela, procurando ler o rótulo da garrafa que o moço limpava. Esse aí é bom? O companheiro encarou-a, franziu as sobrancelhas. Quer beber? Não posso? Examinou a garrafa, com ar distraído. Claro que pode. Esse está bom. Eu falo lá na cozinha. Acho que não tem problema, disse o garçom, abrindo a garrafa. Serviu-os com um gesto melífluo e em seguida afastou-se, a enrolar na mão o guardanapo. Ela espetigou-se na cadeira, pôs-se a beber em pequenos goles e, de repente, abriu um sorriso numa risadinha. Mas não fique com essa cara apavorada. Juro que hoje não vou me embriagar. Hoje não. Queria que ficasse tranquilo. Mas eu estou tranquilo. De uma mesa distante, a única culpada ainda, vinha o ruído de vozes de homem. Uma gargalhada arrebentou sonora em meio de vozerio exaltado. E a palavra cabrito saltou dentre as outras que se arrastavam pastosas. Num rádio da vizinhança ligado ao volume máximo, havia uma canção que contava a história de uma violeteira vendendo violetas na porta de um teatro. A voz da cantora era plena e um pouco fanhosa. Santo Deus, como essa música é velha, disse ele. A fisionomia se descontraiu. Acho que era menino quando ouvi isso pela primeira vez. Inclinando-se para o companheiro, ela beijou-lhe a palma da mão. Apertou-o com força contra a própria face. Meu amor, você agora sorriu e tudo ficou como antes. Como é possível, Eduardo? Como é possível? Sacudiu a cabeça. Eduardo, ouça. Estou de acordo, é claro. Mas se ao menos você prometesse que ia me ver de vez em quando, ao menos de vez em quando, compreende? Como um amigo, um simples amigo, eu não peço mais nada. Ele tirou a mão que ela apertava e alisou os cabelos num gesto contido. Enfiou as mãos nos bolsos. Alice, querida Alice, procure entender.
Você sabe perfeitamente que eu não posso ir te visitar, que é ridículo ficarmos os dois falando sobre livros, jogando uma partida de xadrez. Você sabe que isso não funcionaria, pelo menos por enquanto. Você seria a primeira a não se conformar, uma situação falsa, insustentável. Temos que nos separar assim mesmo, sem maiores explicações. Não adiantam mais explicações. Não adiantam mais esses encontros que só te fazem sofrer. Apertou os lábios secos. Bebeu um gole de vinho. O que importa é não haver nem ódio, nem ressentimento. É podermos nos falar frente a frente, o que passou, passou. Disco na prateleira. Disco na prateleira. Essa expressão é boa. Ainda não conhecia. Alice, não comece com as ironias, por favor. Ainda ontem a Lily... Lily? Ele abaixou a cabeça, fixou o olhar na toalha da mesa, como se quisesse decorar-lhe o contorno dos quadrados. Arrastou a cesta de pão para cobrir uma antiga mancha de vinho. É o apelido de Olivia. Eu queria dizer que ainda ontem ela perguntou por você com tamanha simpatia. Ah, que generoso, que nobre. Tão fino da sua parte. Não me esquecerei disso. Perguntou por mim. Quando nos encontramos, atravesso a quadra, como as partidas de tênis, e vou cumprimentá-la. Tudo assim, muito limpo, muito esportivo. Esportivo. Não se torture mais, Alice, ouça. Começou ele com energia. Vagou o olhar aflito pela mesa, como se nela buscasse as palavras. Você devia muito saber que mais dia, menos dia, tínhamos que nos separar. Nossa situação era falsa. Ela entreabriu os lábios num duro arremedo de sorriso. Bonitas palavras essas. Situação falsa. Por que situação falsa? Por quê? Durante mais de 15 anos não foi falsa. Por que ficou falsa de repente? Ele fechou as mãos e bateu com os punhos na mesa, golpeando-a compassadamente. Afastou a cesta de pão e ficou olhando a mancha. Só sei que não tenho culpa, Alice. Já disse 1000 vezes que não podia romper, mas aconteceu, não tenho culpa. Ela despejou mais vinho no copo, bebeu de olhos fechados e ficou com a borda do copo comprimindo os lábios. Mas, ao menos, Eduardo, ao menos você podia ter esperado um pouco para me substituir, não podia? Não vê que foi depressa demais? Será que você não vê que foi depressa demais? Não vê que ainda não estou preparada? Hein, Eduardo? Aceito tudo, já disse. Mas venha ao menos em quando para me ver, um bom dia, não peço mais nada. É preciso que vá me acostumando com a ideia de te perder, entendeu agora? Venha me ver, mesmo que seja para falar nela, ficaremos falando nela. É preciso que me acostume com a ideia. Não pode ser assim tão brusco, não pode. Não está sendo brusco, Alice. Temos conversado mais de uma vez, já disse que não precisamos nos despedir como inimigos. Ela entrelaçou as mãos sobre o queixo, sacudiu a cabeça. Mas não se trata disso, Eduardo. Será que você não entende mais do que eu digo? Eduardo, Eduardo, eu queria que você entendesse. Lágrimas pesadas caíram-lhe nos olhos, quase sem tocar-lhe as faces. Eduardo, você precisa ter paciência. Não é justo, não é justo. Fale mais baixo, Alice. Você está quase gritando, disse ele. Tirou do maço de cigarro, mas ficou com o cigarro esquecido entre os dedos. Abrandou a voz. Eu entendo sim, mas não se exalte. Estamos conversando, não estamos? Vamos, tome um gole de vinho. Isso, assim. Ela apanhou um guardanapo e enxugou o trêmulo rosto. Abriu o estojo de pó e, ainda com a ponta do guardanapo, tentou limpar 2 orlas escuras em torno dos olhos úmidos. Fui chorar e não podia chorar. Borrei toda a pintura. Estou uma palhaça. Não se preocupe, Alice. Fez bem de chorar. Chore quantas vezes que tiver vontade. Empoando-se frenética, escondeu o rosto detrás do estojo. Arregalou os olhos como se queria obrigar que as últimas lágrimas, já boiando na fronteira dos cílios, voltassem novamente para dentro. Atirou a cabeça para trás. Pronto, passou. Estou ótima, olha aí, veja, se não estou ótima. Ele lançou-lhe um olhar rápido. Apanhou o isqueiro para acender o cigarro e arrependeu-se em meio do gosto.
Acenda seu cigarro, Eduardo. O isqueiro, você não gosta. Ora, não exagere, acenda o meu também. Foi de olhos baixos que ele lhe acendeu o cigarro. Como essa toalha está suja. É que a luz desse isqueiro mostra tudo, disse ela num tom sombrio. Mas vamos conversar sobre coisas alegres. Estamos por demais sinistros, que é isso? Vamos falar sobre seu casamento, por exemplo, que é um assunto alegre? Quero saber os detalhes, querido. Estou curiosíssima para saber os detalhes. Afinal, meu amado amigo de tantos anos se casa e estou por fora. Não sei de nada. Não há nada que contar, Alice. Vai ser uma cerimônia muito simples. Lua de mel onde? Ainda não sei. Isso a gente vai ver depois. A mulher apertou os olhos, pôs-se a amassar entre os dedos um pedaço de miolo de pão. Quem diria, hein? Nossa última ceia. Não falta nem o pão nem o vinho. Depois você me beijará na face esquerda. Ah, Alice, ele riu frouxamente, sem alegria. Não tome agora esse ar assim bíblico. Ora, a última ceia. Não vamos começar com símbolos, quero dizer. Não vamos ficar aqui numa cena patética de separação. Tudo foi perfeito enquanto durou. Agora com naturalidade. Com naturalidade. Durou 15 anos, não foi, Eduardo? Ele agitou-se, olhando em redor. Esboçou um gesto na direção de um garçom que prosseguiu perambulando por entre árvores e mesas. Ergueu-se. O movimento foi brusco, fez tombar a cadeira. Desconfio que esse banquete não virá tão cedo. Que tal se andássemos um pouco? Dera alguns passos contornando as mesas vazias. No meio do jardim decadente, uma fonte extinta. O peixe de pedra tinha a boca aberta, mas há muito a água secara, deixando na boca escancarada o rastro negro de sua passagem. Por entre as pedras tufos de samambaia enredados no mato rasteiro. Ele sentou-se na pedra maior. Desviou o olhar da mulher que continuou de pé, as mãos metidas no bolso do casaco. Olhou para o céu. Agora sim, pode-se ver as estrelas, tão vivas, parecem palpitar. Ela baixou a cabeça na direção do homem e cruzou os braços. Rodava ainda entre o polegar e o indicador a bolota do miolo de pão. Você agora repara nas estrelas. Em meio da surpresa, ele riu. Você mesmo me mandou olhar para elas. Ficou sério, e aos poucos foi relaxando os músculos, fadigado e absorto. Na distância, o rádio tocava uma música de jazz. A voz suada do negro chamava por Judy, e ficava repetindo, já rouca, Judy, Judy. Só que elas não dizem nada. Nem elas nem o peixe, acrescentou ele, tragando e soprando a fumaça no peixe de pedra. Ó, boca da fonte, boca generosa, dizendo inesgotavelmente a mesma água pura. Continue, Eduardo. Não sei mais, só sei esse pedaço. Ah, quanto tempo não te ouvia citar versos? Secou a fonte, secaram as flores. Imagina como deveriam ser as flores desse jardim e como essas casas deveriam estar sempre cheias de gente. Uma família imensa, crianças, velhos, cachorros. Desapareceram todos. Ficou a casa. Acabou-se, não, Eduardo? Acabou-se. Nem água, nem flores, nem gente. Acabou tudo. Ele encarou a mulher que rodava a bolinha de miolo de pão num ritmo mais acelerado. Não acabou, Alice. Transformou-se apenas. Passou de um estado para o outro. O que é menos trágico. As coisas não acabam. Não? Com certa surpresa, como se a estranhasse, ele continuou olhando aquela silhueta curva, amassando a bolota que ia adquirindo uma consistência de borracha. Baixou o olhar para as pernas dela. Sua fisionomia se confrangeu. Aproximou-se e enlaçou-a num gesto triste. É difícil explicar, Alice. Mas esses anos todos que vivemos juntos, toda essa experiência, não vai desaparecer assim como se... Não saímos de mãos vazias, ao contrário, saímos ricos. Mais ricos do que antes. Riquíssimos. Num quase áfago, ele deixou prender o braço que lhe contornava os ombros. Tem jogado? Não. O tabuleiro lá está com todas as peças, como deixamos na última partida, lembra? Alice, Alice.
cantarolou, baixando os braços no mesmo tom negro de jazz. O riso foi breve. Você me deixou ganhar, meu bem. Eu não podia ter ficado com a torre. Ela atirou-se contra ele, abraçando-o. Eduardo, eu te amo! Beijou-lhe as mãos, a boca, afundou a cara por entre a camisa, procurando chegar-lhe ao peito. Enfiou a mão pela abertura, esfregando a cara no corpo do homem. Sentindo-lhe o cheiro, apalpando-o, a ponta da língua vibrando de encontro à pele. Eu te amo! Alice, murmurou ele. Estava impassível. Fechou os punhos. Alice, não dê escândalos, não continue. Ela arrebentou em soluços, escondendo a cara. Você me amava, Eduardo. Eu sei que você me amava. Ele adiantou-se em alguns passos, limpando a boca no lenço. Esperou um instante e voltou-se. Vem, Alice. Por sorte ninguém viu. Agora tenha juízo, por favor. Vamos sentar, vem comigo. Ela afastou os cabelos empassados na testa. Esfregou o guardanapo nos olhos. Quer o lenço? Não, já está em ordem, não se preocupe, estou bem. Ele fez girar o isqueiro sobre a mesa, como um peão. Lançou um olhar em redor. O homenzinho esqueceu mesmo de nós. O que é uma boa coisa. Desconfio que os tais bifes... Ela fuma? O quê? Perguntei se ela fuma. Ele arrefeceu o movimento do isqueiro. Fuma. E gosta desse seu isqueiro? Não sei, Alice, não tenho a menor ideia. Tão jovem não, Eduardo? Alice, você prometeu. E naturalmente vai vestida de noiva. Ah, sim, a virgenzinha. Já dormiu com todos os namorados, mas isso não choca ninguém, imagine. Tem um médico amigo que costura no instante, tem a pílula. Morro de inveja dessa geração. Como as coisas ficaram fáceis. Cale-se, Alice. Como você já é bons anos mais velho, ela mandou costurar. Questão de princípio. Ela vai chorar na hora, fingindo dor que está sentindo, mesmo porque às vezes a tal costura... Cale-se! A noite agora estava quieta, sem música, sem vozes. Ele apanhou um cigarro. A chama do isqueiro subiu de um jato. Eduardo, apague isso. Pediu. A cabeça afundada na cola do casaco. Não vou fumar. Apague. Sem nenhuma pressa, ele aproximou a chama do próprio rosto. Soprou-a. Mas então um desconhecido sentou na nossa mesa. Começou ele baixinho. Disse que era marinheiro. Eduardo, eu queria que você fosse embora. Vou te levar, Alice. Vamos sair juntos. Estou só esperando aquele alegre aparecer. Você não entendeu. Eu queria ficar só. Vou indo daqui a pouco, mas queria que você saísse na frente. Queria que você saísse já. Ele se afastou a passos largos. Antes de enveredar pelo corredor, parou e apalpou os bolsos. Hesitou. Prosseguiu mais rápido, sem olhar para trás. A madama deseja mais alguma coisa? Vamos fechar, avisou o garçom, acendendo o abajur. Fiquei lá dentro, esqueci da vida. Ela levantou a face de máscara pisada. Ah, sim, já vou. Quanto é? O cavalheiro já pagou, madama. Disse que eu arrumasse um táxi para a senhora. Não é preciso, quero andar um pouco. Então ele se inclinou. A madame está se sentindo mal? Ela abriu os dedos, rolou na mesa uma bolinha compacta e escura. Estou bem, é que tivemos uma discussão. O garçom recolheu o pão e o vinho, suspirou. Também discuto às vezes com a minha velha. Mas depois fico chateada à beça. Mãe sempre tem razão, murmurou, ajudando-a a levantar-se. Não quer mesmo um táxi? Não, obrigada. Apertou de leve o ombro do moço. O senhor é muito bom. Quando ela já tinha dado alguns passos, ele a alcançou. A senhora esqueceu isso. Ah, o isqueiro, disse ela. Guardou-o na bolsa. Venha ver o pôr do sol. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento,
Coberta aqui e ali por mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostada a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados. Tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel. Ela encarou-o séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama! Só mesmo você inventaria um encontro no lugar desses. Que ideia, Ricardo! Que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu entre malicioso e ingênuo. Jamais, não é? Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me parece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Foi para me dizer isso que você veio subir até aqui? Perguntou ela, guardando o lenço na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel. E ele tomou-a pelo braço, rindo. Você está uma coisa de linda, e fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda mais uma vez essa beleza, sentir esse perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido outro lugar, não? Brandara a voz. E que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, lançando um olhar às crianças rodando na sua ciranda. Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente, ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa, ela encarou-o um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol. Ah, meu Deus! Fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol num cemitério. Ele riu também, afetando encabulamento como um menino em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria de te levar num apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue. Sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada, disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. Aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígios. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele? Prefiro beber formicida. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente. Não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor, puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim, quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo.
Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado, prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, Raquel. Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo. Pode me dar o braço. Não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo. E não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrara-se hábil pelos rachões dos mármores, invadira as alamedas de pedregulhos enegrecidos como se quisesse, com sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram abandonados vagarosamente pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente, exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo. Chega. Ah, Raquel, olhe um pouco para essa tarde. Deprimente por quê? Não sei onde que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da tarde. Está no crepúsculo. Nesse meio tom, nessa incerteza. Estou lhe dando um crepúsculo, numa bandeja, e você se queixa? Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre. Delicadamente ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde, e esse seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor de seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente ficou envelhecida, mas logo o sorriso reapareceu e as ruguinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear em um barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo meio lig-glog. Apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele? Palavra que quando penso não entendo. Até hoje como aguentei tanto. 1 ano. É que você tinha lido A Dama das Comélias. Ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance está lendo agora? Nenhum, respondeu ela franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. A minha querida esposa, eternas saudades. Fez-se um muxoxo. Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ela atirou um pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse, apontando a uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólida de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome na pedra, por cima do musgo. Ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita, nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele, bocejou. Está bem, mas agora vamos embora. Já me diverti muito, faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim. Deu-lhe um beijo rápido na face. Chega, Ricardo, quero ir embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros. Olhou para trás. Nunca dei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta.
A boa vida te deixou preguiçosa? Que feio! Lamentou ele, empurrando-a para frente. Dobrando essa alameda, fica o jazigo da minha gente. É lá que se vê o pôr do sol. E tomando-a pela cintura. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então 12 anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vinhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos. Eram assim verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário. Como vocês duas. Penso que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim meio oblíquos, tão brilhantes. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que... Fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe um cigarro, tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipestre e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não? Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheia de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, no altar meio desmatelado, coberto por uma toalha, que adquirira um cor do tempo. 2 vasos de desbotadas opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecia 2 triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre o ombro de Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinha de ferro dando acesso a uma escada de pedra, descendo um caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naquelas ruínas. Que triste que é isso, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sei que você gosta de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas e sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo nesse cemitério é precisamente esse abandono, essa solidão? As pontes com o outro mundo foram cortadas, e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das 4 paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas, minhas raízes. Pó, meu anjo, pó, murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra, não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias? Sorriu. Só as que têm retrato e a inscrição, está vendo? Essa está o retrato da minha mãe. Aqui ficou minha mãe, prosseguiu ele, tocando com as pontas dos dedos num medalhão esmaltado, embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços, falou baixinho, um ligeiro tremor na voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo? Claro que não, estou é com frio. Suba e vamos embora, estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado. A priminha Maria Camila. Lembro até do dia em que tirou esse retrato. Foi 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul
e veio se exibir. Estou bonita, estou bonita? Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não, não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel. É impressionante como tinham os olhos igual os seus. Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio faz aqui, e que escuro, não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu à companheira. Pegue. Dá para ver muito bem. Passou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas está tão desbotado. Mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente. Maria Camila, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Se eu mentir... Um baque metálico dissipou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portiola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi o jazil de sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina! Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portiola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isso imediatamente. Vamos imediatamente. Ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota. É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Uma réstia de sol vai entrar pela fechinha da porta. Tem uma trinchinha na porta. Depois, vai se afastando devagarzinho, bem devagarzinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudiu a portiola. Ricardo, chega, já disse, chega. Abre imediatamente, imediatamente. Sacudiu a portinhola, com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abre. Ele já não sorria. Estava sério. Os olhos diminuídos. Em redor deles, reapareceram as rugazinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo. Você vai me pagar, gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino! Me dá a chave dessa porcaria, vamos! Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançara pela argola como um pêndulo. Encarou, apertando contra a grande face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não, não. Voltado ainda para ela, Ricardo recuou até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregaram um ao outro, como se entre eles houvesse a cola. Os olhos rodavam pesadamente, numa expressão embrutecida. Não! Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando, úmidos, sobre seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano. Não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes ao de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda.